Estamos no início da Carta Sagrada de número 20, que é extensa, profunda e alguns diriam até um pouco difícil, para mim pelo menos difícil de explicar. Ela versa sobre assuntos muito elevados e muito profundos, assuntos da Kabbalah, etc. Antes de se extrair disso alguma mensagem prática. De qualquer maneira, o Alter Rebbe estava nos comparando dois processos que dão origem a algo. Um processo é chamado de Eilah Ve'alul, de causa e efeito. Nesse processo, em forma de causa e efeito, o efeito sempre está vinculado, relacionado, dependente da causa. O efeito que foi gerado, ele não ignora e não nega a sua causa original, muito pelo contrário, ele se anula e se cancela totalmente a ela, porque ele sabe que há uma dependência total, que toda a sua existência surgiu a partir dela e depende dela, dessa causa. Por outro lado, na causa original já estava incluído, englobado dentro dela aquele efeito que posteriormente iria se manifestar. Esse é o sistema chamado de Eilah Ve'alul, e nós damos alguns exemplos sobre isso. Por outro lado, existe aquilo que é chamado de Briah Yesh Me'ain, criação ex nihilo, criar algo yesh, yesh é tem, existe, há algo substancial, criar isso do ain, do nada. Então, a criação divina, uma criação ex nihilo, como Ramban Nachmanides explica logo no início da sua explicação da Torá, do Gênesis, que o termo Briah, criação em hebraico, é o termo que é usado para denotar esse tipo de criação, quando se cria algo do nada, diferente de tudo que o ser humano, entre aspas, cria, que na verdade ele a formata, ele dá uma forma. Então, ele pode pegar um tronco de árvore e disso produzir, fazer uma cadeira, ou fazer uma mesa, um outro objeto. Na realidade, ele não criou nada, ele apenas tomou uma matéria-prima original que já existia, no caso a madeira, e deu forma a ela, deu uma forma distinta. Ele usou criatividade sua, mas ele apenas a formatou, né? Deu forma a uma matéria já existente. Portanto, criação ex nihilo significa criar algo do nada. E nesse caso, o efeito, a consequência, que é aquilo que foi criado, ele está desconectado da sua origem, ele não percebe, ele não capta a sua origem, porque ela está tão distante dele. Isso que se chama criação ex nihilo, criar algo do nada. Por isso, a sua origem para ele é nada. Não que não exista, mas é nada acessível, é nada compreensível, é nada captável para ele. Por isso ele chama isso de nada, porque ele não vê. E não só que ele não vê, ele não sente nem percebe o seu vínculo e sua dependência em relação à causa original, porque ele nem percebe, nem vislumbra essa causa. Isso pode dar, como por exemplo para o ser humano que é dotado de livre-arbítrio, isso pode dar uma sensação de autossuficiência, de autonomia, independência. Imaginar que eu sou mais eu, e esquecer que ele é derivado da criação divina e ele é dependente da força vital, energia vital de Deus para existir, para viver. Mas de qualquer forma ele vai nos elaborando esse assunto, e aqui ele se aprofunda mais no tema da criação ex nihilo, a criação do nada. Diz nas palavras do Alter Rebbe, Ve'yesh me'ain nikra briah belashon hakodesh, como nós dissemos, esse termo de criar algo do nada, a criação ex nihilo, é o que é chamado de briah, de criação em hebraico, não formação, não inovação, mas criar algo de fato. Então, no idioma sagrado, isso se refere apenas e tão somente quando algo é criado do nada absoluto, e a partir disso surge algo que a capacidade desse tipo de criação se encontra só nas mãos de Deus, do infinito ilimitado, do Criador, como nós já explicamos, porque ele não foi criado por nada e ninguém, ele tem existência própria, portanto, somente ele pode criar. Nós que somos criaturas, que fomos criados, portanto, nós mesmos dependemos do poder criativo para existir. Nós não possuímos isso intrinsecamente. Nós fomos criados por Deus.
Então nós não temos esse poder, aquilo que nós não temos, para nós mesmos não possuímos, para nós próprios não temos como outorgar, como dar para outro, não temos o poder de criar afora. Apenas Deus, que é uma existência absoluta, uma existência eterna, sempre existiu, não foi criado por nada e ninguém, Deus nos livre, é uma existência própria intrínseca, ele tem o poder de criar. Continua, o Alter Rebbe nos diz, aqui aparentemente existe um paradoxo, porque na realidade aquele suposto Yesh, aquela existência que surgiu, que foi criada, na realidade em relação a Deus ela é completamente nula, insignificante, ela está completamente anulada também a Deus na prática. Ela é insignificante, não representa nada. Então por que nós chamamos isso de Yesh? Como algo que existe, algo substancial. Então, quando ele nos fala essa ocorrência de algo substancial que surge a partir do nada, que isso é chamado de Briá, ele nos pergunta, afinal de contas, se isso na prática também está anulado em relação à sua origem, que é o divino que o criou. Então, mesmo que essa substância criada também seja anulada completamente diante de Deus, mesmo assim, aqui ela é chamada de Yesh, como se houvesse alguma coisa, existe né? E por que se isso na prática não tem nenhuma existência própria, não tem nenhuma existência autônoma, não tem nenhuma autossuficiência? Diz, aparentemente, isso que nós dizemos que as criaturas, aquilo que foi criado por Deus do nada, são chamados de Yeshu Metziut, é algo como consistente, por assim dizer, algo que existe de fato. Então, como isso é possível? Por que nós atribuímos essa existência às criaturas, uma vez que elas, na prática, como explicamos, são completamente anuladas e dependentes, totalmente dependentes do Criador de Deus, estão anuladas? Então isso não deveria ser Yesh, deveria ser considerado um Ain, um nada, elas são nulas diante de Deus. Então nos explica o Alter Rebbe, Dehainu shebatel bemetziut legabei hakoach ve'aor ashofea bo. Na realidade, todas as criaturas, elas são e estão completamente anuladas, elas são esse Yesh, essa suposta existência delas, isso não é consistente nem é real de forma absoluta. Esse Yesh, essa suposta existência é essencialmente não existente. Ou seja, é algo, como nós falamos, já que está em completa dependência da energia divina que é investida sobre ela a cada instante para mantê-la não só viva, mas também existente, e portanto ela não tem existência própria, ela é completamente anulada em relação a Deus. Isso se aplica a toda a criação, todas as criaturas, todos os seres em todos os níveis, inclusive nós, ou principalmente nós até. Ou seja, ele nos diz que eles são anulados bemetziut legabei hakoach ve'aor, não só que eles estão todas as criaturas, todos os seres num grau de anulação total e completa em relação à essência divina. Ele nos diz mais do que isso, não só em relação à essência divina, legabei hakoach ve'aor, mesmo em relação à força divina, ao poder de energia divino investido nas criaturas, ou a luz. Aqui nós nem estamos falando da luminária do astro, de onde se deriva a luz, mas só da luz divina, da luz infinita, que dá vida e existência às criaturas, a Shofeabo, que recai, que flui sobre as criaturas. Então até, não só que as criaturas estão completamente anuladas, são nulificadas, insignificantes perante a essência de Deus, não só perante a essência de Deus, até perante o reflexo da divindade, apenas, mesmo diante do mero foco de luz que emana da divindade, ou daquela força de energia que é apenas uma partícula de divindade que é investida sobre as criaturas, diante dessas forças secundárias também, dessas forças secundárias divinas, também as criaturas se encontram completamente anuladas. De onde emana, de onde vem
essa luz e essa energia que é investida nas criaturas. Então aqui ele nos traz, na linguagem cabalística, que ele nos traz um pouco também de geografia cabalística, por assim dizer, para a gente se situar, mas isso são termos da Kabbalah e que indicam níveis espirituais muito elevados, né? Então nós mencionamos, conforme está aqui, como está aqui, ele nos fala que essa luz e energia divina são derivadas me'akeilim de eser sfirot de abiyah. Elas são derivadas dos chamados vasos e recipientes, como nós falamos que as sefirot, os atributos divinos, são compostos de luz, que é a energia, a alma, e os chamados vasos recipientes, que representam como o corpo, não é, consistente das sefirot. É claro que aqui não é corpo físico nem material, isso são só metáforas para ilustrar, para aproximar isso da nossa compreensão, mas ele nos fala que a energia divina que dá existência às criaturas, a luz divina que dá vida a todos os seres, é derivada dos recipientes, da parte externa da Sefirot, da parte inferior da Sefirot, que são chamados os Keilim, os vasos e recipientes da Sefirot de Abiyah, das 10 Sefirot, que estão presentes nos 4 universos espirituais, de Atzilut, Briah e Yetzirah, Asiah, emanação, criação, formação e ação. She'akav Oren Sof Baruch Hu Meir Bahem. E ainda falando na linguagem cabalística, que se fala que sobre esses recipientes das 10 Sefirot presentes nesses mundos, brilha e ilumina uma linha divina infinita, ou seja, irradia sobre eles como um facho de luz, que ele chama aqui de Kav, como se fosse uma linha, mas para denotar, para nos dizer que aqui se trata de um raio, de um reflexo, apenas de um facho da luz divina, e não ela integralmente, porque isso as criaturas não conseguiriam suportar. Então ele nos fala toda a origem da existência e da vida de todos os seres e criaturas. É derivada do quê? Isso é proveniente da parte externa e inferior das 10 sefirot, dos 10 atributos divinos, presentes nos 4 mundos, que nesses atributos e nos seus keilim, nos seus chamados recipientes, brilha algo de uma luminosidade divina, como de um facho de luz divina que foi atraído sobre eles, e eles vão dar origem, essa luz divina vai dar origem a toda a energia criativa que vai fazer surgir todos os seres criados. Ele nos diz o que ziva shemesh beshemesh, porém essa energia, como a gente falou, é derivada de um nível secundário, de um nível mais baixo, e ela está anulada de forma completa. Ou seja, ela é a fonte de existência de todos os seres e criaturas. Portanto, todos os seres e criaturas que são derivados desse pequeno facho de luz divina, dessa pequena linha, por assim chamar, então o grau de anulação de todos os seres criados, ele nos fala aqui que é semelhante ao grau de anulação de um raio do Sol em relação ao Sol, ou quando ele se encontra ainda dentro do Sol. No caso do astro solar, nós podemos ainda traçar uma distinção. Já utilizamos esse exemplo algumas vezes, o Alter Rebbe já não mencionou no Tânia algumas vezes, na segunda parte do Tânia, etc. Então nós falamos que o raio do Sol ele tem as mesmas propriedades que o Sol, assim como o Sol é uma luminária e ilumina, os raios do Sol também iluminam. Os raios do Sol nos trazem calor, porque no Sol também existe um calor intenso, muito mais intenso do que aquele que se manifesta nos raios solares. De qualquer maneira, ele nos diz que toda a existência do raio do Sol, do raio solar, é completamente vinculada e dependente do próprio Sol, de onde se deriva. Mesmo assim, existe uma diferença nos raios do Sol, quando eles se encontram fora do Sol, em relação ao momento que eles se encontram ainda incorporados, integrados dentro do próprio astro. Se eles existem fora, é claro que eles existem dentro, porque eles vêm para fora derivados daquilo que já existe dentro. Porém, quando os raios do Sol se encontram ainda dentro do Sol, eles não têm identidade própria, eles não têm como ser distinguidos, como ser percebidos de forma independente, porque lá eles se encontram completamente integrados, completamente unificados e anulados diante da sua fonte, que é o próprio Sol.
onde eles se manifestam e recebem uma certa identificação própria, uma identidade própria quando eles estão afora. Mesmo estando fora, eles dependem continuamente do sol. Se fechar a cortina, se houver uma interrupção entre o contato do raio do sol com sua fonte matriz, que é o sol, a luz vai desaparecer, o calor também vai esfriar, etc. Mesmo estando fora, eles continuam mantendo a mesma dependência total. Mas quando eles estão dentro do sol, a anulação é muito maior, eles nem são perceptíveis, não se pode identificá-los, eles não têm individualidade ou identificação própria, estão lá completamente anulados diante de Deus. Há diferenças entre o exemplo e o exemplificado. No caso do exemplo, os raios do sol podem estar num lugar onde o próprio sol não se encontra. Mas em relação a Deus, isso não existe, uma vez que Deus é onipresente e Deus está em todo lugar e por toda parte, e portanto, no caso da divindade, quando nós falamos que há um reflexo da divindade, como se fosse um raio, um facho de luz, e apenas um reflexo, porque toda a essência as criaturas não são capazes de captar, quando há um reflexo que vem da divindade, não é? Nesse caso, esse reflexo sempre se encontra incorporado dentro da sua fonte e origem, porque como nós dissemos, os raios do sol, os raios solares podem estar num lugar onde o próprio sol não se encontra. Mas em relação aos raios de luz divina, aos fachos de luz divina, aos reflexos da divindade, eles sempre, já que Deus é onipresente, eles sempre estão dentro da própria fonte e origem, portanto, eles sempre estão no estado de anulação, integração e anulação total e completo. Portanto, já que esse reflexo dessa luz divina, esse cabo, essa linha tênue de revelação divina que dá energia e faz surgir e criar todos os seres criados, tudo que existe no universo, uma vez que tudo isso é derivado apenas desse reflexo da divindade. E o reflexo da divindade, eles são, todas as criaturas e seres dependem disso a cada momento, a cada instante. Sem essa iluminação, sem essa energia divina, eles deixam de existir, não sobra nada, se desintegram, não há vida, porque toda a vida, a essência deles, é nutrida não só como a alma que dá vida ao corpo, aqui a força divina não só dá vida a todas as criaturas, mas ela permite existirem. Se essa força divina para de atuar, não é que vai existir um corpo morto, um corpo sem vida, nem corpo vai existir. Toda existência vai deixar de estar presente. Portanto, toda essa existência, toda a criação está dependente de forma total e absoluta a esse reflexo da divindade. Por outro lado, esse reflexo da divindade se encontra sempre incorporado dentro da sua matriz, dentro da sua fonte e origem. Portanto, ele está sempre no estado de anulação total e completo. Isso que ele nos diz. Então, por tabela, todas as criaturas, todos os seres criados que são derivados dessa pequena luz divina investida na criação, eles se encontram totalmente anulados diante de Deus, como da mesma forma que está anulado o raio de sol, quando ele está dentro do sol, dentro da sua origem. Como diz o Alter Rebbe, como isso foi explicado, está escrito na segunda parte do Tanya Shara Yichud Ve'emunah, que versa sobre isso detalhadamente. De qualquer forma, aqui o que ele está nos dizendo, que na realidade, dentro de cada criatura também existe uma anulação do ser criado em relação à sua origem. Antes nós falamos que essa anulação é perceptível só no caso daquilo que surgiu como dentro da lei de causa e efeito, causa e consequência. O efeito estava englobado dentro da causa, e o efeito percebe que ele é dependente da causa que o originou. Mais do que isso, até olhando para o efeito, para a consequência, a gente pode entender facilmente ou descobrir qual é a sua causa original. Então, por isso, aquilo que vem, aquilo que é um alula, aquilo que é um efeito derivado, ele se encontra anulado em relação à causa. Por outro lado, nós dissemos que naquilo que foi criado no outro sistema, quando não há esse vínculo explícito de causa e efeito, como é o caso da criação do nada. O nada, você pode processar o nada quantas vezes quiser, moldar, vai fazer,
não tem o que fazer com nada, porque nada é nada. Nada não é nem espaço vazio, porque até o espaço vazio já é alguma coisa. Nada é nada, nós nem sabemos imaginar o que seria exatamente o nada, não é? Mas do nada, nem produzindo, processando, evoluindo, transformando, nunca vai se chegar a criar algo. Portanto, o que significa criação? Criação é um ato drástico, não é? Do nada absoluto, sem qualquer matéria-prima. Não é que você tinha uma sementezinha e disso se expandiu, surgiu uma árvore. Você não tem aqui absolutamente nada. Então, fazer surgir algo do nada, isso é chamado de criação. E aquilo que surgiu está desvinculado da origem. Aqui não é uma lei de causa e efeito, porque o nada não é uma causa direta que vai efetuar como consequência a criação ou surgimento de seres e criaturas. Não, aqui não existe a lei de causa e efeito, e portanto aquilo que foi efetuado, o yesh, aquilo que surgiu, aquela existência não percebe aqui, não está conectada à sua origem, porque ela não percebe, ela desconhece. E por isso às vezes ela pode até querer ignorar a sua origem, porque aqui não existe um vínculo, não existe essa relação de causa e efeito. Portanto, a gente poderia imaginar que aqui no caso das criaturas, como não existe essa relação, então as criaturas não estariam anuladas em relação à sua fonte de origem, que é a luz divina, a energia divina que as criou. Na prática nós estamos falando que de fato elas são anuladas, estão anuladas e por completo diante dessa luz divina, etc. Então ele nos diz como isso se concilia, como isso funciona. Então ele nos fala que na realidade, nas criaturas também existe, está presente, há essa anulação. Não é que também há uma anulação total e completa, que elas são completamente anuladas em relação à energia divina que lhes dá existência, exatamente como o raio do sol quando está incorporado dentro do próprio sol. Então por que nós chamamos isso de yesh, como que existe alguma coisa per si, que ela se sente autossuficiente, que ela se sente autônoma e independente? Explica o Alter Rebbe, a questão aqui é outra, é uma questão de percepção. Na realidade, todos os seres e criaturas estão anulados por completo em relação a Deus. A questão aqui, ou o problema aqui é que as criaturas não têm consciência disso. As criaturas não têm percepção dessa anulação total que elas têm intrinsecamente em relação a Deus, como elas próprias estão por completo anuladas. Estão de fato. Assim é na percepção verdadeira, na percepção divina. Mas o que fazer que nós aqui somos não só tão míopes espiritualmente falando, mas nesse aspecto nós somos completamente cegos, e não só no nosso olhar, mas através do nosso intelecto, através de qualquer meio, nós não temos a mínima percepção ou capacidade de captar, sentir ou perceber essa anulação nossa em relação ao Criador. Então, isso que nos explica o Alter Rebbe, é isso que se fala que todas as criaturas e seres estão completamente anulados diante dele. Então aqui a ênfase é diante dele. Deus sabe, diante dele está muito claro, e ele sabe o quanto todas as criaturas dependem dele, não tem a mínima autonomia, não tem nenhuma existência própria, são completamente insuficientes e insignificantes, mas tudo isso é só diante dele. Hainu kamei davka shei ediato itbarach, ou seja, isso ocorre, isso está presente apenas na visão divina, na percepção divina, no conhecimento de Deus, milmala lemata, de cima para baixo, ou seja, no conhecimento superior, na consciência superior divina está muito claro e é óbvio nesse conhecimento de cima. Em relação àquilo que está embaixo, é muito óbvio que tudo que está aqui embaixo é anulado e completamente
insignificante, nulo diante de Deus. Aval bidiah shemimata lemala, o problema é, a questão é que na consciência inferior, no tipo de conhecimento de consciência que existe aqui de baixo para cima, como nós aqui embaixo, seres inferiores, etc. Como nós queremos, quando queremos ou captamos aquilo que imaginamos de cima, captar divindade, aqui a gente não percebe essa total anulação nossa, essa total insignificância nossa, essa total dependência, etc. Pelo contrário, Hayesh Anivra, o Davar Nifrad Legamrei, aquilo que foi criado se considera algo totalmente à parte, Beidiah ve'asagazu shemimata, na sua visão, no seu conhecimento inferior, na sua forma de captar as coisas aqui embaixo. Então aqui ele se considera algo, né? Isso que ele nos diz, quando visto na perspectiva inferior, na perspectiva terrestre, que é chamada de Dat Tachton, a consciência inferior dos seres criados. Então, a forma que nós percebemos e concebemos as coisas de baixo para cima, para o alto. Então, o Yesh criado, nós somos aquilo que foi criado, ele se sente uma coisa, algo inteiramente apartado, separado da sua fonte e origem. Isso é na sua concepção, na sua percepção inferior aqui. Na realidade, na percepção divina, a criatura de fato é totalmente anulada. Porém, na sensação e percepção da criatura e do ser, ele se sente, como nós nos sentimos, algo desvinculado, não é? Apartado da sua fonte. E a gente não se sente anulado completamente em relação a Deus, não percebe essa dependência. E ele nos diz mais do que isso na realidade, e daqui a gente entende que mesmo que o ser humano ele estude, entenda, se aprofunde, contemple, medite, reflita sobre tudo isso e perceba a lógica que há em torno disso, como nós, criaturas, somos completamente dependentes de Deus, como não temos nenhuma autonomia, nenhuma vida própria, nenhuma existência absoluta, mas totalmente dependentes de Deus e, portanto, estamos anulados a Ele. Porém, a pessoa pode até entender ou vislumbrar algo sobre isso no seu intelecto, mas ele não vai chegar a uma percepção sentimental, prática disso. Ele não vai conseguir sentir isso de forma interna, né? Assim como o raio do sol percebe ou a sua anulação diante da sua fonte, não é? Então ele pode ter isso na sua mente, na sua cabeça, como a gente está tentando agora aqui entender, esclarecer, mas isso ainda vai estar longe da nossa percepção a nível prático. Como intelecto, como uma ideia que está, uma ideia às vezes distinta. A ideia é uma coisa e a pessoa é outra coisa. De qualquer maneira, ele nos explica agora, ou ele vai nos explicar a seguir, que há duas razões, há dois motivos porque a criatura aqui embaixo, ou porque as criaturas se sentem como algo próprio, algo independente e desvinculado da sua fonte e origem. A nossa fonte e origem é Deus, é o Criador. O que nos faz sentir apartados e às vezes distantes e desvinculados da fonte e origem, como se tivéssemos existência própria. Então ele nos fala que isso é por dois motivos que ele vai nos explicar a seguir. Continua, o Alter Rebbe nos especifica que a koach hashofea bo eino musag klal uklal. O problema, a questão é que essa força e energia divina que flui sobre nós, nos dando existência e vida, nos concedendo a energia necessária para que nós possamos existir, essa força absolutamente não é captada por nós de forma alguma. Nós não temos acesso a ela, nós não conseguimos perceber essa força divina, essa energia divina
investida sobre nós é algo tão elevado, tão transcendental, que absolutamente não temos a possibilidade de captar nem a nível intelectual, nem a nível emocional, e é claro que não a nível funcional. Isso não é algo palpável ou algo visível, etc. Não é? Então ele nos fala que essa energia que flui sobre a criatura, no caso sobre nós, a criatura humana, como sobre todos os outros seres, ela não pode ser captada em absoluto por nós. Então esse é o problema e essa é a questão. Inclusive esse vai ser um dos motivos que nós chamamos essa fonte de vida, de existência, de nada. Algo, nós somos o algo supostamente existente, ou não é, que nos consideramos autônomos, independentes, criaturas que estão aí. Fomos criados do nada. Por que do nada? Nós somos criados de Deus. Como chamamos Deus de nada? Não é? O que significa? Por que se usa essa expressão? Criação de algo do nada. Então aqui não é do nada, a verdadeira existência é Deus, mas a questão é que isso para nós é nada entendível, nada compreensível, nada captável, nada visível. Então por isso, uma vez que isso está fora do nosso acesso, por isso nós chamamos isso de nada, como ele vai explicar adiante. Também um outro aspecto, esse é o segundo aspecto, vegam ein aroch ze laze klal uklal. Da mesma maneira ele nos fala, não há nenhuma aproximação ou associação comparativa que seja, qualquer que seja, de um para outro. Não existe nenhuma relação, assim como nós falamos, não há nada, não tem nada a ver o yesh com o ain. Qualquer coisa que seja criada não tem nada a ver com nada. Porque nada é nada, e qualquer outra coisa que seja já não é nada. Então não é que ela não se assemelha, não se aproxima, não se compara com nada. Não é? Aqui são coisas totalmente distintas. Nada e qualquer coisa, qualquer outra coisa que seja o que exista. Vez que não há nenhuma comparação, nenhuma associação entre um nível e outro, entre o yesh, o algo, com o nada, claro, totalmente, de forma absoluta, não há qualquer aproximação, associação ou comparação. Lo minei velo mixatei me'aerech she'alul elaila. Ou seja, não há nenhuma forma de comparação, nada que se assemelha, nada que assemelha a relação entre eles, entre as duas partes aqui envolvidas, o yesh, o algo com nada. Não existe nenhuma associação, nem parcial, nem mínima, diferente, por exemplo, da aproximação que existe naquilo que surgiu dentro da chamada lei de causa e efeito, Eilav e Alul. No caso de causa e efeito, como nós falamos, por exemplo, a fala é um efeito derivado da Ilá, da causa original dela, que é o pensamento. Então, no caso, existem letras, palavras no pensamento, e existem também na fala. A fala está relacionada com o pensamento, porque ela é derivada dele. O pensamento vai gerar a expressão verbal, aquilo que a pessoa vai falar e dizer. Então existe por mais que um é pensamento e outro é fala, mas existem as palavras conforme estão presentes no pensamento e depois as palavras conforme vão se expressar na fala. E por isso nós vemos que alguém que fala num outro idioma, que não é o seu idioma natal, talvez ele tenha até uma certa dificuldade. Por quê? Porque ele pensa em um idioma, no seu idioma natal, e tem que falar em outro, não é? Tem que traduzir isso depois. Então isso não flui de uma forma tão natural, tão espontânea, mas de qualquer maneira isso é para nos dizer que existe uma associação, existe um vínculo entre a ilá, a causa, que no caso, nesse exemplo, o pensamento, e a consequência, o efeito, que é a fala. Existe uma correlação. Diferente disso, no caso de criação ex nihilo, algo do nada, não existe nenhuma associação, nenhuma relação, não tem qualquer tipo e modo de aproximação. Portanto, ele está nos explicando por que a criatura não capta e não tem percepção da energia divina que flui sobre ela e que na verdade é a fonte da sua existência. E por isso, por não ter essa percepção, é que a criatura se considera um yesh, que ela é uma existência própria, autônoma, independente. Não é eu sou mais eu estou aqui independente de toda e qualquer coisa.
E mais do que isso, ele nos fala também, não só que nós não percebemos, não notamos essa força investida dentro de nós, mas também ele nos fala que essa energia presente dentro de nós, ela é completamente distinta, diferente de tudo que a gente possa imaginar, captar, está tão acima de nós, que por isso está fora do nosso mundo, é outra dimensão que nós nem sabemos o que é e que existe. Porque isso é uma força divina do Criador e nós somos meras criaturas carnais, seres humanos carnais de carne e osso. Né? Então, quando se trata de uma existência tão superior e tão mais elevada, que foge completamente de tudo que a gente pode captar, sentir, entender, imaginar, visualizar, etc., uma vez que isso está numa outra dimensão inacessível, inalcançável para a criatura, por isso nós não podemos perceber, não podemos captar. Então ele nos fala que todo esse fenômeno, né, de desvinculamento ou desassociação daquilo que surgiu, daquilo que foi criado em relação à sua origem criativa, aquilo que o criou, diferente, como nós falamos, do que ocorre no processo de causa e efeito, né? De causa e consequência. Aqui, diferente disso, não há nenhuma relação, não há nenhuma associação, não há nenhum vínculo entre o ser que foi criado e a força criadora. Então isso se aplica nesse processo de criação ex nihilo, diferente da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito nos diz o Alter Rebbe, She'alul Yodea Umesig Eis Asagá Beilato. O efeito derivado, ele tem alguma percepção, ele conhece, ele capta, ele tem alguma noção da sua causa original, mais ou menos, mas ele capta e ele sabe da sua causa original. O efeito percebe isso. O efeito gerado, ele percebe claramente, mesmo que não seja tão claramente, mas ele tem uma percepção sobre a sua causa original que originou. Eis essa gabeilato. Isso faz se anular, se abaixar a cabeça, por assim dizer, e se anular diante da sua causa original, sabendo que ele depende dela. Por isso se anula diante da causa, através desse conhecimento e dessa percepção que o efeito gerado tem em relação à causa original que o produziu. Então, quando ele percebe isso e reconhece isso, ele se abaixa e se anula diante da sua causa. E ele de alguma forma identifica e percebe, pode saber que essa causa que o originou é muito mais elevada do que ele. Nós damos exemplo também do intelecto do mestre, que é muito profundo e elevado, e ele procura transmitir, ensinar para o aluno, e com isso ele condensa o seu intelecto, ele pega apenas uma parte de todo o seu conhecimento e reveste isso com histórias, parábolas, exemplos, etc., de forma tal que possa aproximar isso ao conhecimento do discípulo, do aluno. Então se diz que o conhecimento adquirido pelo aluno, isso é um efeito, uma consequência do conhecimento do mestre. O aluno, percebendo que todo o seu conhecimento vem do mestre, e no mestre é muito mais elevado e profundo, por mais que ele não entende, não conhece tudo que está no intelecto do mestre, mas ele, com o seu intelecto com intelecto mesmo que são diferentes, o do mestre é muito mais grandioso, muito mais profundo, mas ele, com seu intelecto, ele como efeito, com aquilo que ele aprendeu, como consequência dos ensinamentos do mestre, ele reconhece e identifica a causa que lhe transmitiu, que isso é o intelecto do mestre, etc. E, portanto, ele se anula diante do mestre. E ele capta também algo do próprio conhecimento do mestre, não é? Que isso é algo, senão ele não se iguala a isso, mas é do mesmo naipe, da mesma categoria. Ou seja, que ele diz na própria essência, entre causa e efeito, não há uma diferença substancial ou essencial tão grande, pode ser uma diferença quantitativa ou qualitativa, mas não essencial, apenas que nessas circunstâncias, esse
caso do exemplo que demos, o mestre, ele representa a causa original, da qual se deriva os ensinamentos, etc., e o aluno que obtém, ele vai ser a consequência, ele é o efeito resultante daquele ensinamento que foi transmitido. Né? Mas entre um e outro não há uma diferença essencial. Pode haver, como falamos, entre do aluno para o mestre, uma diferença quantitativa, qualitativa, etc. Velo minei, velo miktsatei, isso em absoluto não se compara, não se associa nem parcialmente, nem um pouco, mea refresh, nem pode ser aplicado em relação à diferença extrema, radical, total e absoluta que existe no caso da criação ex nihilo, de quando algo é criado do nada, que aí a desassociação, a diferença entre o algo e o nada que originou é uma diferença total e absoluta, e o nada, ele está tão acima, aquilo que é chamado de nada está tão acima daquele suposto yesh, daquela existência, que aquela existência, da forma que ela nem pode imaginar, ela não pode sentir, ela nem é capaz de perceber a grandiosidade da sua fonte original. Portanto, aqui não existe a diferença é tão radical sheben mahuta yesh anivra, entre a essência daquele algo que foi criado, le mahuta koach, em comparação com a essência da força criadora, do poder criativo divino, vehaor, e a luz divina, shofeabo, que flui sobre ele, lehavoto me'ain liyesh, para lhe dar existência, para criá-lo do nada absoluto, para que ele exista. Então, como nós falamos, caso do efeito, da consequência, ele sente e percebe qual é a sua causa original. Por isso ele se anula diante dela. E também porque ele sente, porque pode sentir. Como no exemplo que nós demos do intelecto do aluno com o intelecto do mestre, ambos são intelecto, ou seja, são dois tipos de coisas próximas, só que uma é muito mais avantajada quantitativamente, qualitativamente está muito mais elevada, por isso ela é a causa e o conhecimento do aluno é apenas a consequência, o efeito, mas eles se enquadram na mesma categoria. Por isso, no final das contas, nesse caso de causa e efeito, a causa não está desvinculada ou distante ou apartada tanto do efeito, da consequência gerada por ela, que já não acontece na criação ex nihilo, que aqui há como uma ruptura, uma separação, algo incomparável, algo que não tem como se associar uma coisa com a outra. Por isso ele nos diz que de fato, por isso esse processo é chamado em hebraico de yesh me'ain, ex nihilo, criar algo. Yesh, parece que tem alguma coisa, mas de onde vem isso a gente chama do nada. Então aquilo que nós comentamos já, por que isso é chamado algo do nada? Uma vez que toda a criação é derivada do poder e energia divina, como diz o versículo que pois Deus de ti vem tudo, se origina tudo. Então por que aqui nós chamamos Deus como de nada? O que significa? Então, ele nos fala, nos esclarece que esse termo, essa expressão, quando é utilizada em hebraico, ou nos livros filosóficos, ex nihilo, criação ex nihilo, criar algo do nada. Então aqui o nada se refere a quê? Ao poder divino investido na criação. Por que nós chamamos, por que ele é chamado nessa expressão de nada? Porque uma vez que essa energia divina presente nas criaturas não é captada pelas criaturas, é uma energia divina do Criador e tão forte, intensa, elevada, que as criaturas recebem essa energia, por isso elas vivem e existem, mas elas não são capazes de sentir e de perceber essa energia. Por isso, infelizmente, também não são capazes de apreciar e de agradecer, né, por essa força e energia como deveriam. Nos diz, já que as criaturas não têm percepção, não percebem, não são capazes de captar essa energia elevada, profunda, por isso chamam isso de nada. Mas nada, como nós falamos, que é nada acessível, nada compreensível, nada próximo de nós. Isso é nada em relação à criatura. Que nem aqueles que dizem, eu só acredito naquilo que eu vejo. Então ele não está vendo, então ele imagina que ele pode se dar ao luxo de não querer acreditar. Então,
Na realidade, ele nada está vendo. Não quer dizer que não existe. Só que ele nada vê. Já que ele nada vê, ele chama isso de nada. Ele chama isso de nada porque ele não vê e, portanto, ele não sente, não percebe. Então, um dos motivos por que é chamado criação de algo do nada, nada porque é nada próximo, nada acessível, nada captável para nós. E uma outra razão, outro motivo por que nós chamamos isso de criação de algo do nada, porque essa força, aqui um segundo motivo, essa energia, essa força divina, ela não se enquadra no tipo de existência da criatura, de todos os seres criados. Nessa dimensão da criação, ela nada existe, não está presente. Por quê? Porque na verdade aqui se trata de uma existência de um nível totalmente distinto. Toda a existência, entre aspas, aqui é dependente, não tem autonomia, recebe energia de Deus, etc. Um tipo de existência própria, absoluta, etc. Esse é um tipo de existência que não existe aqui. Ela não existe entre nós, entre tudo e todos que nós conhecemos, todos os seres, não só seres humanos, carnais, reino animal, ou astros, ou o que for. Esse tipo de existência própria absoluta aqui para nós não existe. Por isso nós chamamos isso de nada, porque no nosso plano de existência, na nossa dimensão, isso não existe. Não existe algo assim. É um tipo de existência, esse tipo de existência que para nós, não só que não é captável, não é inteligível, para nós não existe algo assim, algo que sempre existiu e sempre vai existir, e tem existência própria, não foi criado. Para nós simplesmente, não é, para nós criaturas, no nosso mundo de criaturas, não existe algo assim. Né? Então, de fato, por não existir algo assim, nós chamamos de nada. Porque na nossa dimensão, no nosso mundo, na nossa existência, isso não faz parte, não é uma existência, não existe algo como tal. Como, por exemplo, se nós falarmos da existência do intelecto em relação a uma pedra. No mundo das pedras, né, na época das pedras, no mundo das pedras pode ter um pedregulho, uma pedra pequena, uma pedra grande, uma grande rocha e etc. E se fazer comparações, etc. Mas uma ideia intelectual não existe no mundo das pedras. Porque o que tem a ver uma ideia abstrata e intelectual com pedras? Então, simplesmente isso a gente diz. Posso dizer que no mundo das pedras, como nós falamos, pode existir até uma força propulsora que empurra, que mexe, toca na pedra, etc. Mas uma ideia abstrata e intelectual no mundo das pedras não existe, não tem nada a ver. Então isso é inexistente no mundo das pedras. Da mesma maneira ele nos diz que no nosso plano de criação, de criaturas dentro das nossas limitações, ou de criaturas dependentes, etc., não existe algo assim, ou seja, algo que tem existência própria, absoluta, total, que sempre existiu, sempre vai existir, etc. Por isso, algo assim na nossa realidade é chamado de nada, como se na nossa realidade não existe algo assim. Por isso também aqui não podemos captar, que não podemos entender e conceber, e por isso esses são os motivos que chamamos isso do nada, criação de algo a partir do nada. De qualquer maneira ele nos diz, porém na prática, a energia divina aplicada na criação é o que dá vida à existência a elas. Portanto, elas estão anuladas, todas as criaturas, todos os seres estão anulados diante dessa energia. Porém, essa energia não é captada por todos os seres e criaturas. Por isso ele nos diz que as criaturas não sentem, não percebem a sua anulação diante de Deus, na sua percepção, na sua visão aqui, terrestre inferior. E mais do que isso, nos fala que não só que não sentimos e não percebemos que essa energia está, vamos dizer, oculta, escondida, não está perceptível para nós, ele diz que ela está em outra dimensão, nem é possível captar e perceber. Por isso é chamado de nada, porque ela não faz parte dos padrões da nossa existência. Absolutamente ela não se enquadra nisso.
E ele nos diz, isso se iguala à tradução literal do termo yesh me'ain, de algo que foi criado ex nihilo, algo que foi criado do nada. Quando nós falamos que algo foi criado do nada, é que esse algo não foi precedido por um início, não teve um começo, não teve uma matéria-prima que foi processada, foi elaborada, foi desenvolvida, etc. Não teve nada que originou essa existência, mas sim que essa existência vem do nada absoluto. Então aqui o conceito, na sua forma mais profunda, ele também coaduna, ele também combina com a tradução até literal dessa expressão, como dizendo que aquilo que surgiu está completamente desassociado com a fonte que o originou. De qualquer maneira, o que o Alter Rebbe nos diz aqui, que por mais que há uma energia divina intensa que dá força e existência para todas as criaturas, mas nós não podemos indicar que isso é o início e a origem das criaturas, porque isso não está perceptível nas criaturas, isso também não está perceptível para as criaturas. Nós não percebemos essa origem de forma clara e evidente dentro de nós. E mesmo que a gente queira se aprofundar e descobrir e perceber isso, também não somos capazes. Portanto, ele nos fala que essa derivação da criatura, que ela surge a partir da força e energia divina aplicada dentro dela ou investida nela, é como algo que não aparece, que não está lá, que nem é perceptível, é como então que se fosse um nada, já que não é visto, não é perceptível, não pode ser acessado. Então é como se a criatura pode imaginar que não houve origem, já que nada, e ela existe, então sua existência vem do nada. Então, como se ele imaginasse que não existe essa fonte original. Na realidade, ele nos diz, tudo vem... Quer dizer, quem é capaz de criar um ser, não é? Que tem... Isso é um paradoxo tão grande, não é? Imagine, um ser que depende em todos os aspectos da força e energia divina. Um ser que depende a cada momento da sua vida, a cada ato de respirar, depende da força de Deus. Depende de Deus não só para a sua vida, mas para a sua própria existência. E mesmo assim, Deus foi capaz de criar um ser humano como nós, outros seres e criaturas, que podem, nós somos totalmente dependentes, completamente dependentes, não temos a mínima autonomia, autossuficiência, e mesmo assim, por incrível que pareça, nós somos capazes de ignorar totalmente a nossa fonte, a nossa origem. Alguns podem chegar, Deus nos livre até a negar a própria divindade, etc., o Criador. Então, esse poder de criar algo do nada e tão desvinculado, isso é um poder unicamente divino. Somente Deus, que é capaz de criar, como já falamos, apenas Deus que sempre existiu e não foi criado, ele tem o poder de criar, o poder da criação. Somente Deus que é totalmente autônomo, autossuficiente, etc. Por isso ele pode criar, e ele é capaz de criar até esse paradoxo, um ser humano, uma criatura que na prática é completamente dependente, etc., mas ao mesmo tempo ela é capaz de ignorar e até negar a sua origem, já que ele foi criado, ele sente o algo, mas ele considera que esse algo como que vem do nada. Então isso é o significado dessa criação, do conceito de criação do nada, conforme nos explica o Alter Rebbe. Nós prosseguimos com a carta sagrada de número 20. Quando anteriormente o Alter Rebbe estava nos elaborando o assunto da criação de algo do nada, e ele vem nos trazendo isso para nos explicar o surgimento das criaturas finitas e limitadas, como elas surgem a partir de Deus, uma vez que o Criador é infinito e limitado. Então, como foi esse processamento da luz divina para dar origem também ao finito e limitado, e nós vimos que para isso Deus tem poder de atuação tanto no campo infinito, como também dentro do campo limitado. E nós vemos que para isso, assim vimos, aquilo que é chamado Seder Ishtalshelut, a ordem de desencadeamento da corrente de energia divina
para o mundo e o universo, se iniciando em Atzilut, no campo da emanação, chamado mundo da emanação, onde lá nós falamos que existe uma completa unificação da Sefirot com o divino, tanto em todos os aspectos, tanto as chamadas luzes da Sefirot, a alma, energia desses atributos divinos, como também os chamados Keilim, recipientes, vasos, ou chamado corpo, que capta essa energia. É claro que aqui não existe nenhuma conotação nem física, nem material, Deus nos livre, são conceitos abstratos, apenas que eles são chamados nessa nomenclatura na Kabbalah para ilustrar e aproximar isso da nossa mente e da nossa compreensão. Prossegue o Alter Rebbe nos dizendo como vai surgindo o Yesh. Nós vimos que o processo de criação de algo do nada é distinto, é diferente, radicalmente diferente do processo de desencadeamento de Eilav e Alul na lei de causa e efeito, quando no caso de causa e consequência, o efeito derivado ele está ligado e associado com a causa original, ele capta e percebe a sua causa original, portanto por isso ele também se anula diante dela. Diferente disso, como nós explicamos, é o que ocorre na criação ex nihilo, criação de algo que vem do nada. O algo não tem nada a ver com nada, o nada está desassociado completamente do algo que surgiu. Vimos por que é chamado de nada, essa força divina, porque ela é nada compreensível, nada captável para nós, e mais ainda ela está numa dimensão completamente distinta da nossa existência. Nada existe no nosso módulo de existência, no nosso padrão de existência, nada existe similar a Deus como existência absoluta, por isso é chamado de nada. De qualquer forma, ele prossegue nos ensinando de acordo com o que consta na Kabbalah, como vai se dando e como vai se processando essa evolução que vai dar origem aos seres e criaturas. Nos diz o Alter Rebbe, o primeiro estágio, o começo, onde começa a surgir o Yesh, aquele algo que se acha já uma criação independente, ou começo de algo substancial que foi criado, o início de tudo começa onde? O Akeilim, ele nos fala, Hen Akeilim, de Eser Sfirot, de Briah, Yetzirah, Asiyah, onde se encontra a origem do Yesh, daquilo que vai surgir e vai ser criado como uma existência própria. Ele nos fala que isso é derivado das 10 Sefirot, dos mundos inferiores, Briah, Yetzirah, Asiyah, porque como nós dissemos, enfatizamos do Tikkun Zohar, em Atzilut, no campo da emanação, não existe lá criação, não existem criaturas, tudo está plenamente integrado com a divindade, tudo está unificado e anulado com Deus, por isso lá, os próprios 10 atributos, tanto suas luzes como seus recipientes, são um com Deus. Onde começa a surgir, de onde começa a despontar aquela existência própria, entre aspas, que se autoconsidera autônoma, independente nos estágios mais avançados. Então, esse Yesh, esse algo, começa a surgir a partir dos recipientes, não das luzes, mas dos recipientes, dos chamados recipientes da Sefirot, dos atributos, dos 10 atributos divinos, presentes nos mundos inferiores a Atzilut, no mundo da criação, da formação e da ação. Como nós dissemos, mesmo aqui se enfatiza, uma vez que as Sefirot são compostas de luzes e recipientes, de energia e matéria, mas como se fosse alma e corpo, os recipientes vasos são aquilo que dá a delimitação e a característica específica de cada atributo, de certa forma também é o que limita e restringe, quando que as luzes são uma expressão, existe uma regra que diz Orme Einamaor, a luz é semelhante ao astro que a produziu, então aqui se trata da luz infinita de Deus, que ela tem e mantém as características divinas, ela é infinita, ela é simples, não é composta, é ilimitada, enfim, o que dá uma delimitação, porque aqui o objetivo era processar essa luz divina, essa energia, permitindo que ela desse origem e fizesse surgir criaturas finitas, limitadas, como nós até no mundo físico terrestre, e às vezes até criaturas
mas para ver esse habitat que Deus desejava dentro dessas regras do jogo que ele estipulou, para que houvesse o livre-arbítrio e para que nós pudéssemos, com o nosso esforço, produzir essa morada para Deus no plano inferior. De qualquer forma, ele nos diz como tudo isso é processado. Então, essa energia, ela vem em forma de luz. A luz divina ainda é uma luz simples, etc., onde começa a haver uma condensação, uma ocultação dessa luz nos keilim, nos recipientes, nos vasos. E esses recipientes não do mundo de Atzilut, porque no mundo de Atzilut nós vimos que os chamados recipientes ainda estão plenamente unificados com Deus. Somente na Sefirot de Briah, Yetzirah, Asiyah, e especificamente na Sefirot, nos recipientes dessa Sefirot. Então, a partir daí começa a surgir o chamado Yesh Anivra, o algo que foi criado como uma criatura afora ou além do Criador, ou pelo menos na sua percepção, que ela se sente um Yesh com uma existência própria. Então, isso é derivado dos chamados recipientes de Briah, Yetzirah, Asiyah. E mesmo nesses recipientes existe uma energia divina investida, como se fosse a alma deles. Vegam haorot nefesh ruach. Ele nos diz de onde é proveniente a existência e a energia vital dessas criaturas que vão se sentir yesh, que somos nós, algo. Isso vem não só dos recipientes dos mundos, dos recipientes dos vasos da Sefirot de Briah, Yetzirah, Asiyah, mas também das luzes no nível de Nefesh e Ruach. Ou seja, que se fala que a energia vital da Sefirot, que são chamadas as luzes da Sefirot, elas se constituem como na alma que dá vida a esses atributos. E o que torna esses atributos específicos o seu corpo são os vasos recipientes. Mas ele nos diz que a vitalidade presente deles, a energia, a luz investida dentro deles, também se divide nas categorias da alma, Nefesh, Ruach e Neshama, de baixo para cima. A mais baixa, Nefesh, assim como no ser humano. Existem essas categorias, então no plano superior também existe essa distinção nos níveis de energia vital, de espiritualidade aplicados na Sefirot, nos atributos, nos chamados corpos delas, nos Keilim. Então existem 3 níveis de espiritualidade, de energia divina, Nefesh, Ruach e Neshama. O mais baixo é Nefesh, o intermediário é Ruach, o mais elevado é Neshama. Então ele nos diz que os 2 níveis mais baixos, ou o inferior e o intermediário, Nefesh e Ruach, que estão presentes nessa Sefirot, que estão investidos nos chamados Keilim, recipientes dessa Sefirot de Briah, Yetzirah, Asiyah, eles também vão se constituir na fonte e origem do surgimento das criaturas que vão se considerar algo à parte, das criaturas que vão sentir essa existência autônoma, ou essa suposta autossuficiência, etc. A partir, então, ele nos diz a partir de onde começam a surgir as criaturas finitas, limitadas, e às vezes até equivocadas, ou se imaginando autossuficientes, e às vezes podendo chegar até a se tornar prepotentes. Então ele diz, todo o início desse processo começa não em Atzilut, mas somente em Briah, Yetzirah, Asiyah, nos Keilim, nos recipientes das 10 Sefirot, e eventualmente na luz, na energia delas vinculada aos níveis mais baixos de Nefesh e Ruach, presente dentro desses recipientes da Sefirot. Venivreu mibchinat הנשמה ד10 ספירות דביאה שהוא אלוקות, de onde surge essa força vital dos chamados Nefesh e Ruach, desses níveis inferior e intermediário das luzes que vão dar energia, que vão investir energia nesses recipientes da Sefirot. Ele nos fala que essas energias, elas são derivadas, elas foram criadas a partir do nível mais elevado da espiritualidade dessa luz divina, que é esse nível chamado de Neshama. Desse nível Neshama, presente em Briah, Yetzirah, Asiyah, que o nível Neshama é divindade, ainda é divindade de forma revelada. Então, desse nível de divindade chamado Neshama, que foram derivados e foram criados
os chamados recipientes das 10 Sefirot de Briá, Yetzirah, Asiá, como também as luzes mais diminutas delas, desses recipientes dessas Sefirot, que seriam as luzes de Nefesh e Ruach, que vão se revestir na Sefirot de Briá, Yetzirah, Asiá, e vão acabar dando origem ao algo, aquelas criações a parte, ou aquelas criaturas que se sentem desvinculadas ou apartadas da divindade. Na linguagem cabalística ele nos diz Vehem alamed keilim de malchut de atzilut. Aqui ele está nos dando, é um tipo também de geografia cabalística, não é? Ele está nos dizendo qual a origem disso, e a origem disso está baseada na origem daquilo, e assim por diante. Então ele começa nos dizendo de onde vem a origem do Yesh, a Nivrá, do algo que existe aqui no nosso mundo, na nossa existência. Então ele fala que a origem inicial disso se encontra nos recipientes das 10 Sefirot de Briá, Yetzirah, Asiá. Mas não só nos recipientes, porque isso tem que, essas criaturas que têm uma vida, existência, tem uma força vital, elas têm que ter algo das luzes também da Sefirot, que as luzes é que denotam, indicam a energia divina investida, aplicada. Então ele fala, eles têm algo também das luzes dessa Sefirot, mas só o plano mais inferior e intermediário, chamado Nefesh e Ruach. De onde surgiram essas luzes de Nefesh e Ruach, de Briá, Yetzirah, Asiá, que vão dar força aos que vão dar existência, que vão fazer fluir a energia divina nessas Sefirot, nos recipientes de Briá, Yetzirah, Asiá. Então ele nos diz que isso é proveniente da Neshama, daquele nível mais elevado de espiritualidade presente nas luzes divinas, que é chamado de Neshama, a Neshama das 10 Sefirot de Briá, Yetzirah, Asiá. Que isso ainda é Elokut, é divindade, portanto ele tem o poder de criar, e é ele que cria o Ruach e Nefesh, a vitalidade que vai dar existência, que vai se investir nos Keilim, nos chamados recipientes da Sefirot, dos 3 mundos, Briá, Yetzirah, Asiá. Por sua vez, de onde é derivada essa Neshama, essa alma vital, essa força vital, essa energia, essa luz divina, da qual vão ser criados tudo aquilo que a gente mencionou a seguir. Ele nos fala que isso vem Malamed Keilim de Malchut de Atzilut. Isso, por sua vez, é derivado do mundo de Atzilut, do mundo superior. Isso que a gente falou, a tal corrente de desencadeamento, né? Do qual um nível se desencadeia do outro, do anterior e superior. Então, tudo isso, essa força é derivada ainda do mundo de Atzilut, mas de que parte de Atzilut? Da última e 10ª Sefirá de Atzilut, que é a mais baixa e inferior, que é a Sefirá de Malchut. Soberania divina em Malchut, etc., em Atzilut. E mesmo Malchut ele nos fala dos 30 recipientes presentes em Malchut de Atzilut. Kabbalah se explica que em Malchut, no próprio Sefirá de Malchut, existem 10 Sefirot. Existem as combinações de Malchut com cada uma e todas as Sefirot. Portanto, existe Chesed Shebemalchut, Gvurah Shebemalchut, cada uma das Sefirot, como está combinada com Malchut, e Malchut conforme está combinada consigo mesma também, Malchut Shebemalchut. Portanto, ele nos diz, assim como existe essa combinação de Malchut com todas as Sefirot, em cada um desses recipientes das 10 Sefirot, que as Sefirot são compostas de luzes e recipientes, em cada um dos chamados recipientes se fala que existem 3 categorias, 3 níveis. Existe aquilo que é chamado de Primiut HaKeilim, a parte mais profunda interior dos recipientes, que é a mais elevada. Existe a parte intermediária dos recipientes e aquilo que é a parte externa e superficial dos chamados recipientes da Sefirot. Portanto, são 3 níveis e categorias dos recipientes da Sefirot que se encontram aqui combinadas em Malchut de Atzilut, mas, como nós já vimos, no mundo de Atzilut, até os Keilim, os chamados recipientes da Sefirot, os corpos da Sefirot, eles também são divindade, eles estão plenamente integrados e unificados com Deus e anulados a Ele. Portanto, uma vez que eles são divindade explícita, divindade ainda de forma revelada,
Então, por isso, e o Vegarmoichad, assim se diz, ele, Deus, e os órgãos ou os recipientes em Atzilut são uma coisa só. Portanto, esses chamados 30 recipientes de Malchut, 30 porque são os 3 aspectos, o externo, intermediário e interno, 3 aspectos multiplicados pelas 10 combinações de Malchut, com as 10 Sefirot incluído consigo mesma, por isso daí se chega ao número de 30 recipientes de Atzilut. Eles vão ser a energia criadora, eles que vão dar origem, eles vão descer para o plano abaixo, os planos mais inferiores de Briah, Yetzirah, Asiah, e desses Keilim vai surgir, eles vão se converter na alma vivificante, a alma que dá vida e energia, uma vez que eles próprios em Atzilut são divindade, então eles vão criar tudo que está abaixo e eles vão ser a origem inicial da criação do algo que vai surgir como supostamente independente nos planos posteriores. Agora ele se aprofunda ainda mais e nos diz que na realidade tudo tem uma origem, tudo tem que ter um vínculo, não é? Nada surge do vazio, nada ocorre, nada vem do nada, tudo tem o seu lugar de ser. Então ele vai nos dizer aqui que por isso mesmo a existência das criaturas tem uma fonte original ainda no plano de Atzilut. Portanto, existe no mundo de Atzilut, mesmo que Atzilut, o mundo da emanação, é um mundo tão elevado, onde tudo está integrado com a divindade, e tudo anulado, as 10 Sefirot estão completamente integradas com Deus e unificadas e anuladas perante Ele. Mas Ele nos diz, mesmo em Atzilut já existe algo muito remoto, que pode ser considerado, entre aspas, como, se não criatura, mas a origem do surgimento das criaturas, como o início de criação. Isso que ele nos fala, e mesmo se aplica também mesmo no campo, no mundo da emanação, Michitzoniut, Akelim Deser Sfirot de Atzilut, Shehen Elokut, da parte externa das 10 Sefirot de Atzilut, dos recipientes das 10 Sefirot de Atzilut, que eles são ainda divindade. Quer dizer, por um lado nós falamos que a Sefirot em Atzilut, não só as luzes, mas até os recipientes, são divindade pura, estão unificados com Deus. Mas ele nos diz a novidade que até os recipientes, e nos recipientes nós falamos, existe a parte inferior, que é a parte externa e superficial deles. Então ele nos diz que da parte externa e superficial dos recipientes das 10 Sefirot de Atzilut, que por um lado ainda são Elokut, ainda são divindade, mas isso vai dar origem a algo inicial, que disso vai se derivar mais tarde, vai se desdobrar o surgimento de criaturas, Nivreu, então dessa parte mais baixa dos chamados Keilim, da parte externa, dos chamados recipientes das 10 Sefirot de Atzilut, particularmente Malchut de Atzilut, Nivreu, Aechalot de Atzilut, a partir disso foram criadas as chamadas câmeras, os palácios de Atzilut, Shemitlabesh Bahem Bechinat Aigulim Deser Sfirot. E aqui ele nos traz expressões cabalísticas, que ele nos diz que nessas chamadas câmaras de Atzilut, lá estão investidas os chamados Igulim das 10 Sefirot. Igulim, traduzindo ao pé da letra, significa círculos, mas aqui esses círculos, eles se aplicam, se referem a um tipo de influência divina que vem não de forma linear, não de forma direta, porque se ela vem de forma direta, ela tem altura, tudo isso entre aspas, né? Ela tem níveis, tem um nível superior, depois um pouco mais abaixo, depois abaixo, etc. Num círculo não existe nem começo nem fim, e tudo que está dentro do círculo se encontra dentro dele por igual. Assim também se fala que existe uma luz divina envolvente, por isso, entre aspas, ela é chamada de como circular, seja que ela transborda a capacidade das criaturas, e por isso a influência que ela exerce sobre elas não é de uma forma internalizada, mas sim de uma forma envolvente, como que circundante. Né? Então por isso ela é chamada de Igulim,
E justamente pelo fato dessa influência, desse fluxo, dessa influência de energia, de vida, não estar internalizada dentro daquele que a recebe, por isso aquele que recebe essa vitalidade, essa energia, pode se considerar um yesh, pode até ignorar, não perceber essa fonte vital e se considerar uma existência própria. De qualquer maneira, ele nos diz que dessa parte inferior dos Keilim de Atzilut, que por um lado ainda são Elokut, são divindade, e foram criados também as chamadas câmaras palácios de Atzilut. E aqui quando nós falamos em câmaras, palácios, então o palácio é o lugar onde o rei habita. Não é o próprio rei. O rei está lá. Ele está lá, não é o rei, mas o rei lá se encontra. Né? Diferente, por exemplo, do corpo. Que o corpo da pessoa faz parte da própria pessoa. Já a câmara, o camarim, ou os aposentos, ou o palácio, a pessoa pode se encontrar lá, mas isso não faz parte da própria pessoa. Assim também se traça uma distinção, dizendo que existem os chamados Eichalot, as câmaras de Atzilut, nas quais se investe essa luz envolvente das 10 Sefirot. Isso já é algo mais desprendido da essência da divindade presente em Atzilut. Vegam gufot amalachim de Atzilut, também, entre aspas, os corpos dos anjos de Atzilut, bechinat yesh, que eles já têm, por assim dizer, alguma substância, alguma consistência. O como shkatuv, bemalachav, yasim taholá, assim como está escrito em Yov, em Jó, em seus anjos, ele sobrecarrega com carências. Quando ele fala aqui o Bemalachav, os seus anjos, ele nos diz que isso indica aqueles anjos seus, de Deus, que estão bem próximos a ele, ou seja, no mundo de Atzilut. Na realidade, isso que a gente fala em anjos no mundo de Atzilut, porque em geral, na Kabbalah nós encontramos a atuação de anjos no plano de Yetzirah ou de Briah, no campo da formação ou no campo da criação. Aqui, Malachim, esse tipo de anjos que eventualmente se refere aqui em Atzilut, são de uma categoria completamente distinta de tudo que a gente sabe e conhece a respeito de anjos, né? Conforme descrito na Kabbalah, que essas categorias que nós conhecemos, elas estão presentes em Briah e Yetzirah, mas não em Atzilut. Em Atzilut, aqui quando se fala de anjos em Atzilut, é um tipo de divindade ou de agente divino muito integrado, muito distinto, muito diferente. Mas de qualquer maneira ele nos diz que dessa origem inicial que nós encontramos derivado dos planos inferiores de Atzilut, da parte externa dos chamados recipientes de Atzilut, que a partir disso surgem as câmaras espirituais celestiais, ou até os corpos dos anjos que se encontram nesse nível, Shem Bechinat Yesh, que eles já começam a ser considerado algo, Sheinam Bibchinat Bitul Legamrei, que Alul Legabei Elato, ou seja, eles já não estão num nível de integração e unificação que produz também uma anulação completa e total, como daquele efeito causado, originado pela sua causa original, que nós falamos, o efeito percebe qual é a sua causa e se anula ela, mas aqui no caso nos diz que essa é a primeira margem de existência de criaturas que aparece no conceito de criação, aquilo que aparece ainda de forma muito remota, porque aqui se trata de coisas ainda muito elevadas, muito espiritualizadas, muito sublimes e, na verdade, ainda muito divinas. Sim, Atzilut, as 10 Sefirot, mas aqui o que ele está nos dizendo, que a integração que existe, nós falamos que em Atzilut as 10 Sefirot estão completamente integradas com Deus, unificadas com Ele, tanto as luzes da Sefirot como os chamados vasos recipientes da Sefirot. Por outro lado, ele nos fala que em Atzilut existem também as chamadas câmaras de Atzilut.
que isso já é, como nós falamos, as sefirot são comparadas como o corpo. O corpo faz parte da pessoa, não é? O corpo ele contém a alma e assim por diante. Isso tomando como analogia. Já as câmaras ou palácio onde a pessoa habita, a pessoa está lá, mas não é a própria pessoa. Assim também em Atzilut existem esses níveis que já não estão tão intensamente integrados e unificados com a divindade, que, a saber, o que ele nos mencionou aqui, as chamadas câmaras de Atzilut, ou os corpos dos anjos, quanto a gente pode falar de anjos em Atzilut, etc., então que ele já não tem tanta anulação, a sua fonte, a exemplo da Sefirot, etc., isso vai acabar representando a origem inicial do surgimento das criaturas que vão aparecer em seguida e vão se manifestar já de uma forma supostamente independente, etc.